E aí galera do canal Double XP, estamos aqui em mais um vídeo e nesse vídeo, gente, estamos aqui num momento muito importante porque a gente vai comentar um pouquinho sobre um assunto um pouco polêmico talvez, alguns caras foram um pouco polêmicos com isso, para comentar comigo esse assunto que é sobre a questão de jogos lineares serem mais fáceis ou não, tá o meu querido amigo Zé. Fala, meu querido, como que vocês estão? Noberto, pessoal que tá assistindo aí, vamos com tudo. Hoje o assunto é muito legal, acho que vai dar pra conversar bastante a respeito disso e é muito importante também saber a opinião de vocês. Vocês que estão nos assistindo aí, comenta aqui embaixo o que vocês acham desse assunto que veio de um cara muito importante da indústria. Ele é simplesmente o co-criador do The Last of Us. The Last of Us, exatamente. Não é um cara pequeno não, cara. O Bruce Straley é um dos caras aí, um dos co-criadores, né, o co-diretor do The Last of Us e cara que também que participou aí do Uncharted 4, Uncharted 3, um cara gigantesco da indústria, saiu da Naughty Dog, né, mas tem uma participação importante em títulos grandes e o que ele falou, Zé, é absurdo, né, porque assim, tem algumas pessoas que concordaram, outras que não concordaram, A gente tava até lendo aqui a matéria antes de começar a gravar e eu vi que a sensação é que outras pessoas se incomodaram um pouco com isso, né? O que foi exatamente o que ele disse? Fala aí pra galera. Bom, ele falou que jogos lineares são mais fáceis de criar. E aí a gente tem que entender o que isso significa. Em qual sentido de fácil de criar ele tá falando, né? Fácil de criar é muito amplo. Você pode entender fácil de criar como um jogo simples de desenvolver. Mas você não pensa, cara... Né? Exato, não é desprezando. Só que ao mesmo tempo, cara, você fazer um enredo para que um jogo linear seja bom, eu acho que deve ser muito mais difícil do que você fazer um jogo multiplayer só de mata-mata, né? Porque é só você fazer o sistema ali de gameplay, irmão, já era. Ficando bem feitinho, o jogo tá feito, né? Mas você fazer uma história linear que seja boa à altura de The Last of Us, os primeiros Uncharted, que eram realmente full linearzão, não deve ser tão fácil assim, né? E o tweet dele foi exatamente o seguinte: jogos lineares são mais fáceis de fazer, pronto, falei. E aí depois, né, algumas pessoas vieram debater com ele, inclusive o Alex Hutchison, acho que é assim que se fala, eu sempre erro o nome desses caras. Ele participou do desenvolvimento do Far Cry 4 e do Assassin's Creed 3 e ele disse que jogos lineares também são menos interessantes. Só que aí tem dois pontos, né? Que nem o Zé falou, fazer um jogo multiplayer, tipo COD, coloca a galera lá no mapa, todo mundo se mata, beleza, é muito mais fácil. Né? Você não tem enredo, não tem nada por trás, coloca o boneco ali pra se matar. No caso do Bruce Straley falar que é mais fácil, ele quis dizer, eu acredito, na forma de você construir algo, né? Eu acho que é assim, você tem algo a focar. Então você tem um enredo, você grava ali com os atores, você prepara o jogo, é isso. Um multiplayer exige muito mais coisa por trás. Servidor, você tem que ter matchmaking, não é nada simples também, né? Apesar de ser muito mais fácil, eu acredito também, do que fazer um jogo de história, que você tem que escrever roteiro, né? Mas aí, esses caras se incomodaram e falaram que eles são menos interessantes. Aí eu já discordo, cara. Completamente. Aí já toca num assunto que me cutuca um pouquinho e eu falo, pera lá que não é bem assim. Eu sou um cara... Pelo amor de Deus, né? Não sei quanto a você, Noberto, e também do pessoal que tá assistindo aí, mas, cara, pra mim... Jogos que são marcantes na minha vida, a grande maioria são lineares. Todos óbvio, eles? Todos, né? Tipo, é óbvio, tem jogos mundo aberto que são hiper marcantes, né? Grandes exemplos nós temos aí, que se a gente for citar, que a gente fica até amanhã. Mas, cara, jogos que me marcaram de fato, assim, eu falo, mano, a grande maioria deles são lineares. Até os próprios Uncharted, que é minha franquia favorita, os meus favoritos, que era o 2, o 3, era completamente linear. E aí vem também, Norberto, numa outra questão. Existem jogos lineares, full linearzão, que é aquele lá que você passa por uma porta, você não consegue voltar por ela. Tem jogos semi-lineares, como dá pra se dizer. É o semi-mundo aberto, né, que a gente fala. É o semi-mundo aberto. Que eu colocaria até o próprio Dead Space. O Dead Space é um jogo... o The Last of Us também. O The Last of Us, exato. Você tem um jogo semi-linear que também é muito bom. Agora, o mundo aberto raiz é estilo Far Cry, sabe? Que você vai liberando o mapa... Hogwarts Legacy agora. Hogwarts Legacy. A gente tem... Pronto, esses jogos aí que são mundo aberto, né? Vamos colocar aí, GTA V, Hogwarts Legacy, são jogos que entregam, sim, uma boa história, né? Hogwarts Legacy, GTA V, porém, eles não, pelo menos pra mim, jogos de mundo aberto, eu não consigo imaginar um que tenha sido tão impactante como, por exemplo, The Last Guardian, como The Last of Us, um Uncharted, outros milhões de games que a gente vê que são lineares. E veja só, eu digo linear
é que nem o Zé falou, linear naquele estilo que te dá uma liberdade, né? O The Last of Us 1, 2, o próprio Dead Space, você tem uma área grande pra explorar. O próprio God of War também, ele te dá uma área grande pra explorar. Sim. E você explora aquela área, né? O God of War não é mundo aberto, mas aí você tem aquele mapa gigante que você explora, né? Então, o semi-aberto, dá pra É o semi-aberto, né? Exato. Você não pode ir pra qualquer lugar, né? Mas o jogo te dá uma certa liberdade pra dar uma sensação falsa ali do jogo não ser linear. Mas se você quiser seguir a história, você vai ter que fazer o caminho que eles querem. Então, exato. Existe uma coisa que é complicado de se dizer, né? São menos interessantes. Pelo amor de Deus, cara. Os maiores jogos que a gente tem na indústria hoje são lineares. E ainda mais vindo do Alex, que fez o Far Cry 4, que tudo bem, não é um jogo que não é linear, é um jogo mundo aberto. Assassin's Creed 3 também é um jogo que é mundo aberto, pode-se dizer assim, apesar de não ser gigantesco também, né? Mas eu acho, pra mim, ele dá um tiro no próprio pé. Porque ele fez jogos lineares, ele fez jogos sim que tem um pouco ali da sua linearidade, apesar de ser mundo aberto, né? Porque, é que nem eu disse, cara, o GTA, ele é mundo aberto. Mas se você fizer a história do jogo, você tem formas muito diferentes de fazer aquela história. No caso do Far Cry 4 e do Assassin's Creed, o Assassin's Creed 3 até mais, você não faz de outras formas senão daquele jeito que a produtora quis que você fizesse. Exato, sim. Mesmo sendo mundo aberto, sabe? Aí eu acho que vai também na progressão, né? No meu ponto de vista, eu acho que jogos mundo aberto tem um certo limite de aberto que dá pra você encarar como um jogo bom. Um jogo que te dá muitas opções, um jogo que, cara, é aquele jogo gigantesco, você não vai seguir uma linha certinha, você vai fazendo o que você quiser, ou até pior, mano. Que nem uma das outras coisas que me decepcionaram muito nos últimos Assassins, não sei você, Norberto, é que me cansava muito ter que fazer o grinding, sabe? Você upar, tem que fazer missão secundária pra conseguir avançar na história. Isso daí, é claro, deixa o jogo um pouco maior, deixa o jogo um pouco mais grandioso. Exato. O mapa é enorme, mas não tem muita coisa também, né? Sim, e aí depende também da grandeza da desenvolvedora de conseguir fazer um mundo cativante. Por exemplo, The Witcher. The Witcher 3 é um jogo mundo aberto, cara, que assim, mano, é o verdadeiro mundo aberto que eu gosto de jogar. Red Dead 2, até o próprio GTA, são jogos que tem um mundo aberto rico, um mundo aberto com vida, é completamente diferente daquilo que a gente tinha falado no começo do vídeo, pelo menos pra mim, que jogos lineares são melhores. Aí depende muito também, depende muito do quão linear ele é bom, do quão linear ele é ruim. O mesmo vale pra mundo aberto. O quão mundo aberto ruim ele é. Tem que ser preenchido, né? Outros exemplos também. O próprio, cara, GTA Vice City, você joga o mapa, é minúsculo. Mas aquele mundo é tão bom, é tão bem feito, ele é tão rico, tão cheio de detalhes, pra onde você vai tem coisa, que você esquece que o mapa é pequeno, cara. Quando eu jogava o GTA Vice City, o próprio San Andreas também, quando você vai ver nos remaster que saiu aí, o remake feioso, mas que você conseguia ver o mapa inteiro, você, cara, o mapa é minúsculo. É pequeno, pois é. Mas, cara, ele é tão bem feito que você não nota, sabe? Cada canto ali tem coisa pra você fazer. Aí você vai pra um Assassin's Creed que o mapa é enorme e não tem muita coisa, é só repetição. O próprio Hogwarts Legacy fez isso muito bem também. Que o mapa, ele é grande, mas ele não é gigantesco a ponto de você ter áreas que são inúteis. Então, ele tá no tamanho ideal pra mim, né? Dando um exemplo recente que é o próprio Hogwarts Legacy, né? O próprio The Witcher também faz muito bem isso. Ele coloca áreas ali que você tem pontos de interesse pra fazer, não é? Assassin's Creed, o próprio... Tem outro jogo da Ubisoft também que eles fizeram isso com o maior mapa. Cara, a gente não quer maior mapa. A gente quer mapa que seja vivo, sabe? O Red Dead Redemption 2 também faz isso, cara. Eu vi um vídeo recentemente que é de uma gaivota, sei lá, ela pegando um peixe, sabe? No Red Dead Redemption 2. E tem muitos outros vídeos que você vê a riqueza de detalhes que tem naquele mundo. Então, realmente, depende muito da produtora de deixar o jogo com o mundo aberto e dele ser linear ou não. Porque, como eu disse, o GTA V ele tem mundo aberto, mas ele entrega ali de várias formas pra você fazer a missão. Ele dá muitas opções. E tem jogo que é só realmente o mundo aberto, mas a história é completamente linear, né? Exato, eu acho que a gente caiu num ponto na indústria, né? Que a gente fica com muito medo de jogos mundo aberto, porque a gente ficou, eu pelo menos fiquei um pouco traumatizado de jogos mundo aberto muito superficiais. A Ubisoft mesmo me traumatizou muito, cara. Eu gostava muito de jogos mundo aberto e tal, de ficar explorando tudo. Eu hypava tudo, né? Mas saiu botando em tudo. Isso me deixou com o pé atrás. Eu fiquei muito receoso com jogos mundo aberto nos últimos anos, devido à mesmice que foram os jogos da própria Ubi, mano. Eu cito a Ubi principalmente porque ela era uma empresa,
assim, muito Referência, renomada, né? Referência de jogos mundo aberto, mas que foi caindo na mesmice. E aí é óbvio, né? O jogo mundo aberto, cara, ele te dá uma opção, uma liberdade também de implementar um fator muito importante também, que é o multiplayer, né? O co-op. A gente consegue implementar um co-op num jogo mundo aberto que talvez muda completamente a característica do jogo, né? Exato. E aí sai da história, sai daquela obrigação de você ter uma história boa para ser um jogo divertido. Será que jogo mundo aberto consegue ser mais divertido mais facilmente do que um jogo linear? Fica a questão. E esse negócio de ser mais fácil de criar é justamente isso. Você tem um jogo linear, como é o The Last of Us, como é o Uncharted, esses jogos que o Bruce Straley normalmente faz, é mais fácil por causa disso. Você não tem que criar muita coisa além daquilo que você quer contar, né? A Rockstar, ela quer contar uma história, então ela faz ali toda a sua história, ela coloca um roteiro e ela faz um mundo externamente a isso. Você tem prédios que você entra, você tem coisas pra fazer. Se você quiser, você joga GTA por 100 horas e não faz nenhuma missão. Então isso é um jogo mundo aberto. No caso do Bruce Straley falar isso, é porque ele não quer criar esse mundo além do local que você vai passar. Então, é mais fácil, sim. Mas aí você falar que é menos interessante também, o Alex tá de sacanagem, né? E essa questão também do co-op aí que o Zé falou, também muda completamente o que a gente tem de mundo aberto, né? O próprio Watch Dogs 2, na época, eu lembro muito bem, que teve um modo cooperativo, foi mega divertido, joguei com o JP, inclusive fiz vídeo no meu canal principal, e era muito divertido, apesar do mundo ser bem preenchido também. Mas ele mudava completamente a característica do jogo, né? De você fazer missões com alguém. O próprio Bloodborne, a gente fazia muito isso, né? Tem um modo cooperativo que ele tem um mundo ali que é aberto também pra você fazer as coisas do jeito que você quer, pra onde você quiser ir. Mata um boss primeiro, tem boss opcional. O próprio Elden Ring agora também, que é mais mundo aberto ainda. Mais mundo aberto ainda. O Souls, ele tem um mundo aberto um pouco característico dele. Ele reinventou o mundo aberto porque ele é um jogo linear. Só que ele não é o full linear, ele dá pra se considerar um semi-linear, no qual você passa por uma porta e você pode voltar por ela, não é aquela parte que você passa da história, você não pode regredir, né, só avançar, não, você pode voltar, mas ao mesmo tempo, cara, ele é uma linha reta. Você só tem que descobrir ela. Por não ter um minimapa ali, você vai sair explorando tudo, você vai sair fazendo tudo. E você vai numa ordem aleatória, né, cara? A história ela é contada de uma forma bem diferente, né? E pelo que eu vejo da galera falando também, ele é absurdo porque você entra num buraco e tem um mundo dentro daquele lugar também, né? Puta merda, cara. A grandiosidade desse estilo de mundo aberto. E não fica feio, cara. Software, não fica, mano. Não é que nem o Ubisoft, tá ligado? Mano, o que o Ubisoft faz? Parece que a gente tá pegando no pé, mas até que é pegando no pé, sim. Porque, mas eu tô pegando no pé, cara. A Ubisoft, pelo amor de Deus. A gente tava com medo dela fazer o Splinter Cell mundo aberto, você tem ideia. Sim. Pra onde ela tava indo. O que você imagina com um jogo mundo aberto vindo da Ubisoft? Vai, vamos lá, vamos ver se é a mesma coisa que eu tô pensando e o que as pessoas que estão assistindo a gente também. Vai, cara, fala o que eu penso do jogo mundo aberto da Ubisoft é que você vai ter uma cidade ali que vai ser minimamente interessante e o resto vai ser vazio, sem nada. É isso que eu penso. Provavelmente caçar um animal que vai estar no mundo. Te obrigando a fazer coisas inúteis e é isso, cara. Subir num ponto pra conseguir liberar uma parte do mapa. Nossa, não, isso era uma coisa que eu gostava antes, mas, cara, Deus, todo cara. Jogo da Ubisoft tem isso, cara. Você libera uma área e vai aquela câmera, né? Clássica. Exato. Afasta, roda o cenário. Depois... Cara, não. Muda a Ubisoft, muda. Mano, e você vê como uma empresa, cara, consegue cagar com o estilo de jogo, mano. Eu começo mesmo, né? A olhar jogos mundo aberto já com preguiça de jogar. Bem tipo, isso. Cara, eu falo, porra, mano, vai lançar esse mundo aberto, mas será que ele vai ser interessante o suficiente pra me fazer prender nesse jogo? Será que eu vou ter saco de jogar, sei lá, 15 horas pra ver se valeu a pena? Antes, mano, eu jogava um jogo mundo aberto tendo a certeza que eu ia gostar, mano. Hoje pelo menos fica com o pé atrás. Hoje eu fico com o pezinho atrás, mano. Um jogo linear é muito mais gostoso, flui muito mais, minha opinião. Exatamente. Eu concordo, mesma coisa, cara. Mas é isso. Eu quero muito que vocês comentem aqui, porque esses comentários aí do Bruce Straley dá uma discussão boa que a gente fez aqui, né? Sim. Falar de jogos de mundo aberto, falar de jogos que são mais fáceis. Fala aí a opinião de vocês sobre esse assunto, que é bem interessante, para que a gente possa discutir um pouquinho mais aqui embaixo sobre essa questão de jogos lineares, jogos multiplayer, jogo mundo aberto, o que é melhor para você. E pensa um pouquinho, é mais fácil realmente? E por que seria mais fácil? Fala aí, né, Zé? Exato.
Não, mano, eu acho que é isso. Eu acho que a discussão tá aberta aí. Aberta do que um jogo aberto da Ubisoft, eu já não sei. Mas Agora, melhor do que o jogo da Ubisoft vai ser. com certeza. É uma discussão maravilhosa. A que ponto chegamos, né, cara? Valeu, galera. Fiquem ligados aqui no canal, porque a gente vai ter uma live aí em breve, cobrindo o evento da Capcom. Até o próximo vídeo. Valeu, Zé. Valeu!